Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? É um privilégio muito grande estar conhecendo mais essa parte, né, da nossa família, o Corpo de Cristo, a Igreja Adventista da Promessa aqui de Vila Carolina. Tem um bichinho aqui. É uma abelhinha jatobá. Quem é da roça sabe o que é abelha jatobá, né? A gente vai conversar por alguns minutos aqui a respeito do nosso tema de hoje, Vida Nova. O tema que vocês estão trabalhando nesse mês é Jesus o Restaurador. E um subtema que acho muito legal a gente abordar hoje é a vida como ela é. Irmãos, antes de começar a nossa mensagem, vamos fazer uma oração a Deus? Vamos pedir que Ele venha falar conosco essa manhã. Que não seja eu, a pessoa do Alberto, quem venha trazer a mensagem, mas que venha ser o Espírito Santo. E que aí no banco não seja você, mas que seja o mesmo Espírito Santo agindo em mim, agindo em você, para que você receba a mensagem. Vamos fazer essa oração. Querido Pai, obrigado por mais essa manhã, te agradecemos de novo. Acordamos todos bem e com saúde, meu Deus. Tivemos a oportunidade de tomar o nosso café da manhã, estarmos com a barriga cheia, termos dormido, meu Deus, numa cama quente, uma cama aconchegante, debaixo de um teto. Talvez uma pessoa ou outra tenha tido uma dificuldade ou algo, mas sabemos que nada disso, meu Deus, tudo é leve e momentâneo, meu Deus, a nossa tribulação, pois grande, meu Deus, são as coisas que o Senhor tem para nós no futuro. Nos abençoe, meu Deus, para que nessa manhã, neste culto, a gente possa compreender a sua palavra, que ela chegue, meu Deus, aos corações dos teus filhos que estão aqui, e que a gente possa, meu Deus, não só ouvi-la, mas praticá-la ao momento que a gente sair por essa porta. Fique conosco, meu Deus, é que nós te pedimos mais uma vez essa manhã, sempre em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e ficar à vontade, a gente vai ler os textos que a gente separou para essa manhã sentados mesmos, né? Sem perder a reverência na palavra de Deus. Texto escolhido, sugerido pelo pastor Saulo, que me convidou, e eu agradeço mais uma vez o convite feito pela igreja através dele. Legal ver o pastor Zenilson de novo. Sumiu agora, não estou mais vendo ele, mas a gente se conhece, né, de algumas aventuras em Jardim Ariston, lá em Osasco. E também agradeço a Isabel, a minha companheira, está aí sempre do lado, nos ajudando. Conforme o boletim de vocês, então, o nosso objetivo é entender que Cristo restaura a vida espiritual do convertido. Está escrito lá no boletim. E a gente vai fazer isso com base nesse texto que a gente leu no começo do culto, que é capítulo 5, versículos 14 até o 17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler novamente esse texto. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. Os irmãos podem acompanhar nas suas respectivas Bíblias. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, falar desse tema é praticamente falar da Bíblia inteira. A restauração é o tema central da Bíblia Sagrada. A restauração é o sentido do mundo como nós o conhecemos hoje. E a gente vai tentar explicar isso um pouco melhor hoje. Mas antes da gente falar necessariamente de restauração, irmãos, eu preciso que a gente entenda por que as coisas precisam ser restauradas. Bom, se alguma coisa precisa ser restaurada, porque ela tinha um padrão anterior, ela tinha uma forma, ela tinha um modelo perfeito que foi perdido. Ou seja, se vamos restaurar, precisamos voltar ao estágio como as coisas eram antes.
Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, irmãos, eu preciso encontrar na palavra qual seria este padrão, essa forma, essa origem a qual devemos e precisamos restaurar. E o primeiro texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, para a nossa meditação neste sentido, está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Pode abrir na sua Bíblia se você quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui também na mesma versão que eu uso. No princípio era aquele que é a palavra, ou, como vocês devem ter aí, no princípio era o verbo. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Pula o 6, o 7, o 8, 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, e que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O segundo texto, irmãos, que eu quero trazer para a nossa meditação, está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Vamos ler também esse mais outro texto para a gente começar a falar aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Glória a Deus. O terceiro e último texto que eu quero deixar para os irmãos, aí você volta um pouco, você está em Colossenses, você vai voltar um pouco para os capítulos 1 e 2 de Efésios. Eu vou ler meia dúzia de versículos aqui. Primeiro é o versículo 4 do capítulo 1. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Versículos 9 até o 11. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E o versículo 10 do capítulo 2, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Glória a Deus. Irmãos, esses textos que a gente acabou de escutar, e tem mais uma porção deles na Bíblia, nos revelam que Cristo é a razão da criação. Vejamos, por exemplo, no texto de João, no capítulo 1, que Cristo estava no princípio de todas as coisas. Mas ele só não estava lá. Ele foi por intermédio dele que todas as coisas foram feitas. Foi por intermédio dele que o universo foi criado. Veja que apesar do mistério da Trindade, ou triunidade, como a gente também chama às vezes nas nossas lições doutrinais, a Bíblia deixa bem claro em todos esses textos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está lá em João. O texto de Colossenses complementa com que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Quer dizer, ele não é apenas aquele que faz, mas o destino, quem recebe a criação que ele mesmo cria. É bem complexo isso que a gente vai falar hoje, mas eu espero que eu consiga esclarecer isso de uma forma para os irmãos. E o texto de Efésios ainda traz ainda no texto de Colossenses, diz que ele é. Veja, parece que ele é antes de todas as coisas. Parece que Paulo não sabe escrever direito, porque ele usa o verbo de uma forma errada. Porque se a gente está falando do passado, o verbo ser, a gente fala era. Então, não seria mais correto falar ele era no princípio? Mas ele não fala assim, ele fala ele é. É porque Deus está fora do tempo.
Deus cria o tempo. O tempo está debaixo das mãos de Deus. O tempo está debaixo da criação de Deus. E o texto de Efésios ainda é mais direto quando ele nos revela que Deus estabeleceu o seu bom propósito em Cristo. Ou seja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Portanto, irmãos, nós descobrimos aqui que Cristo é a razão e o motivo de toda a criação, de todo o cosmos. Mais do que ser a razão do universo, o texto de João ainda traz uma outra revelação muito mais profunda, irmãos, para a nossa reflexão de hoje. Mais do que a razão da vida, mais do que o Criador, mais do que o motivo da criação, mais do que o motivo da vida, Cristo é a própria vida. Irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, tem uma informação que vocês já devem estar carecas de saberem. Versículo 26 de Gênesis 1 é: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Logo, irmãos, se Cristo é tanto o motivo da criação como a própria vida em si, Ele também é a forma de como todas as coisas devem existir, e Ele nos criou originalmente para sermos a imagem e semelhança dEle, então a gente já tem aqui a resposta da nossa primeira pergunta. Cristo é o nosso modelo de vida. Cristo é a nossa origem. É o padrão de Cristo que nós precisamos buscar sermos restaurados. As irmãs que gostam de cozinhar aqui, fazer bolo, fazer pão. Cristo é a forma e a gente é o bolo que entra ali e sai conforme o molde. Quem já foi para a praia aqui, brincou com um baldinho de areia? Cristo é o, fazer castelinho. A gente tentou, Isabel? Recentemente não deu muito certo, não. Mas a gente tentou. Cristo é aquele baldinho que a gente usa como molde. A gente é areia. A gente se envolve com Cristo. Cristo nos envolve. E as coisas são formadas conforme a forma dele. Bom, agora que a gente já sabe, então, qual é o padrão que a gente deveria... ao que a gente deveria ser restaurado, eu queria falar ainda rapidamente com os irmãos a respeito do que aconteceu para que a gente tivesse perdido essa forma. Onde é que o bolo, onde é que o nosso castelinho de areia aqui saiu do padrão? Bom, essa é outra resposta que os irmãos também já têm na ponta da língua. O pecado original entrou no mundo através de Adão e Eva, e por causa disso toda a humanidade rompeu a aliança que tinha com Deus. E todos os descendentes, então, desse primeiro casal carregam essa herança maldita chamada pecado. Mas eu queria te levar, irmão, a refletir um pouco mais profundo a respeito do que isso significa na prática na nossa vida. Eu quero, irmão, que você reflita que o pecado não rompeu apenas uma relação entre o homem e Deus. O pecado rompeu a nossa relação com a própria vida. Mas eu não estou falando apenas no aspecto físico, isso a gente já sabe, fomos criados para sermos imortais, mas através do pecado a gente se torna criatura mortal, a gente experimenta a dor do luto carnal. Mas eu estou falando das implicações reais que essa morte espiritual nos traz. Depois que o pecado entrou no coração do homem, não apenas o ser humano, mas toda a criação foi corrompida. Desde aquele dia que a gente leu em Gênesis 1:26 lá no Éden, de sol a sol, o universo que antes era perfeito passou a deteriorar-se lenta e gradativamente, dia após dia, e cada dia pior. E por que o pecado não afetou apenas Adão e Eva? Por que o pecado corrompeu todos os descendentes da humanidade? Por que o pecado afetou também a natureza? Os animais, floresta, mar, o ar, a montanha. Essa resposta, irmãos, a gente vai encontrar nos versículos 28, 29 e 30 lá de Gênesis 1.
Deus os abençoou, isso é, o homem, né, e a mulher depois de ter criado. E Deus lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, ou seja, dominem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas lhes servirão de alimento, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Vamos explicar um pouco melhor o que isso quer dizer? Tem um vídeo. Vamos soltar um vídeo. Tem uma meninada aí, a meninada vai curtir esse vídeo aí. Ó, presta atenção aí que de repente o Homem-Aranha pode aparecer no meio da mensagem, galera. Valeu a carona, tio. Não, espere um pouco, Peter. Vamos conversar. A gente conversa depois. Pode ser agora, se você deixar. Quer conversar o quê? E por que agora? Porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no seu quarto, se mete em brigas na escola. Eu não comecei a briga, eu já disse isso. Mas aceitou a provocação. O que queria que eu fizesse? Fugisse? Não, você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Irmãos, esse texto esclarece o que aconteceu com a gente. Com grandes poderes, recebemos grandes responsabilidades da parte de Deus para a administração desse mundo. E a partir do momento que a gente rompe com Deus, que a gente, como o tio Ben, acho que é crente esse cara, pastor, tio Ben, né? Vocês gostam de Homem-Aranha aqui ou não? Gosta? A gente vai falar de Vingadores mais tarde, tá? Irmãos, isso daqui devia estar na Bíblia. As escolhas que nós tomamos hoje trazem implicações para toda a nossa vida. Foi isso que a gente acabou de ver e é isso que a gente está vendo aqui na Bíblia. Esse é o problema da queda. Quando Deus entrega o governo de todo o universo, de toda a criação na mão do homem, ele recebe apenas o direito de dominar. Ele não recebe apenas o direito de dominar, mas ele também recebe a responsabilidade pelo destino do universo através da sua administração. Só que a partir do momento da queda, Adão e Eva rompem com Deus e as consequências dessas ações respingam em tudo o que eles governam. E não é apenas aquilo que eles governam, mas também aquilo que eles geram. E é por isso que os filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, e assim por diante, a descendência toda de Adão e Eva vem corrompida por causa do pecado que entrou lá atrás. E é por isso que nós sofremos a consequência disso, porque nós somos herança. Irmão, aprenda uma coisa. Quando você peca, quando você comete um erro, esse pecado não traz consequências apenas sobre a sua vida. Quando você toma uma decisão errada, essa decisão respinga em todas as pessoas que estão à sua volta. Ela vai respingar na sua família, ela vai respingar nos seus amigos, ela pode respingar no seu trabalho, na casa onde você mora. Para o pessoal mais novo aqui, tem gente aqui que estudou recentemente para o Enem, para o vestibular? Não? Mas vocês com certeza vão lembrar de um cara chamado Antoine Laurent Lavoisier. Sabe aquele laboratório que a gente faz exame, Lavoisier? O nome daquele laboratório é uma homenagem a esse químico que viveu na França no século XVIII. E ele, nas pesquisas dele, ele
ele disse uma frase que dura até hoje, que é a seguinte frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A partir do momento que o homem se torna o administrador da criação, tudo que ele cria, tudo que ele pega criado de Deus, ele tem o direito de transformar. Só que essa transformação é que vem degradando toda a natureza à nossa volta. E é interessante a gente pensar nisso, porque se Deus nos criou, nos gerou por amor, e se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos esse poder de transformar as coisas também. Se a gente tivesse mantido, então, a mesma forma, a mesma origem, o mesmo ideal da criação, tudo que a gente estaria transformando hoje não geraria essa consequência que nós vemos hoje. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que aquela matriz, aquela forma, aquele modelo de vida criado por Cristo no princípio foi trincado, foi rachado. A forma do bolo está com um buraco agora. E o bolo que sai dentro dela, sai um bolo já fora de forma. O nosso baldinho de areia quebrou. E agora a gente não consegue mais reproduzir a forma daquele baldinho de areia quando a gente brinca com um castelinho na praia. Ao invés de a gente usar a sabedoria que Deus nos deu, ao invés de a gente usar os recursos que nós recebemos da parte dele para nós preservarmos a vida, a gente acaba condenando e destruindo cada vez mais tudo que está à nossa volta. Quer um exemplo, irmão? O remédio que nos cura de alguma doença é tão caro que nos mata de fome. A comida que a gente compra no fast food, que nos vendem como algo prático e barato, sacia a nossa fome por um preço baixo. Menos o McDonald's, né? Que é um absurdo pagar R$20 naquilo. Mas, ao mesmo tempo que aquilo é uma comida barata e mata a nossa fome naquela hora, aquilo mata a gente de infarto porque entope a veia do nosso coração. Ou seja, nesse mundo divorciado de Deus, para cada escolha que nós temos, existe uma renúncia que nos custa muito caro. E essa se torna a lógica desse mundo, uma lógica de mercado. E a gente começa a se relacionar com Deus dessa forma. A gente começa a trocar com Deus. A gente fala: Deus, olha, eu venho, eu te dou oferta, mas eu quero uma bênção em troca. Olha, a gente falou disso na lição bíblica. A gente sabe, né? A gente repete que a gente é salvo pela graça, que Deus nos alcançou, não precisamos fazer nada mais para sermos salvos, porque Deus já fez isso. Mas se eu não for para a igreja, eu vou perder a salvação. A gente troca atitudes do nosso dia a dia por algo que Deus já nos deu. Ou pelo menos a gente tenta barganhar com Deus bênçãos materiais. E aqui a gente tem outro mistério muito importante para a nossa meditação, irmãos. Apesar de toda essa desgraça que a gente falou até agora, apesar de muitas pessoas, inclusive preferirem negar a existência de Deus, que é a própria vida, vez ou outra, irmãos, a gente descobre por aí que ainda existe um pouco deste Deus preservado em todos os seres humanos. Isto é, apesar de a gente estar morto espiritualmente falando, é impossível negarmos por completo a essência de Deus em nós. Glória a Deus. Posso te dar um exemplo? Quem que não se emociona ao ver uma demonstração de sacrifício verdadeiro, de amor, uma entrega emocionante, seja num filme, seja num programa de televisão? Alguém que se sacrifica gratuitamente, que doa sua vida em favor de outra pessoa ou de alguma causa nobre. Você liga a TV domingo, aí você vê aquele programa lá, de qualquer programa de auditório, de alguém que leva alguém de volta para minha casa no Nordeste, a pessoa chega, encontra os familiares. Isso não emociona tanto quem é crente como quem não é? Então, irmão, a pergunta que eu te faço é: que amor é este, muito maior do que o amor que a pessoa tem sobre a sua própria vida em um mundo tão individualista como hoje? De onde será que essas pessoas aprendem este sentimento? Que quer queira ou quer não, existe dentro de todos os seres humanos. O sacrifício do Messias
que não é apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus, que deixa de lado a sua glória, a sua majestade, para pagar com a própria vida o preço que nós deveríamos pagar. Essa é a origem. E o mundo inteiro copia. Se a Bíblia diz que Cristo, o Cordeiro de Deus, já havia morrido por nós, antes mesmo de termos pecado, antes do mundo existir, isso está em Apocalipse 13:8, apesar da gente escolher o caminho inverso, tanto crentes como não crentes, será que ainda não é possível a gente enxergar então, uns nos outros, que a gente saiu um pouco, que a gente puxou um pouco o nosso Pai? Que todo ser humano puxou um pouco o Criador? Se você for assistir Guerra Infinita no cinema, quem ainda não assistiu? Não? Então eu vou pular para não dar spoiler. Mas é a história do Thor. O Thor não é o filho de Deus, né? De Odin, que é o criador, o pai de todos, tal. Aí ele não tem que sair da terra dele para ir salvar o pessoal. Mas ele não é só o filho de Deus. Lembra que ele chega, ele é Deus, tal, não sei o quê? Irmãos, apesar da gente ter escorregado, da gente ter saído da forma, não há como negar que nós somos a cara e a fuça do nosso Criador. Nós somos ainda... A gente ainda tem um pouco de nós aqui dentro, que clama dentro de nós, e que chega e de alguma forma tenta se comunicar com Deus. Tem uma música do Fruto Sagrado que diz que o buraco que existe dentro do homem é do tamanho de Deus. O sacrifício de Cristo é o ponto máximo da história da humanidade. Antes da morte e da ressurreição dele, tudo apontava, se você leu o Velho Testamento, tudo aponta para o Calvário. E depois que Cristo sobe aos céus, tudo o que nós temos no Novo Testamento e nos nossos dias, nos faz lembrar para o que aconteceu naquele momento. A crucificação é o maior evento que esse mundo já viu, irmãos. Pois foi por meio daquele ato que as coisas começaram, apenas começaram a ser restauradas. Vamos trazer mais 2 textos para a nossa meditação. João capítulo 10, versículo 9 e João capítulo 14, versículo 6. Também são textos muito conhecidos dos irmãos. O primeiro: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Segundo texto. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembra naqueles textos anteriores que a gente leu as palavras que tudo foi feito através de Cristo, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo? Vejam que tudo vai começar a fazer mais sentido com esses textos. Quem gosta de viajar? Aí, agora vi todo mundo com a mão levantada. Quando a gente vai viajar de carro, como é que a gente chega no nosso destino? Deixa eu explicar. É através do quê? Pelo que a gente passa? Estrada. Se a gente está indo para a praia, dá para... Se você pega trânsito, né? Eu não gosto, eu prefiro ir de ônibus, se for para pegar trânsito, que aí eu vou dormindo, vou lendo alguma coisa, do que ir de carro, porque eu não gosto muito de trânsito. Mas vamos supor que eu fique de saco cheio do trânsito e queira sair da estrada e descer para a praia ali pela ribanceira da serra. Né? Dá para chegar lá embaixo? Vivo. Né? Eu tenho que tomar cuidado com essas perguntas que eu faço às vezes quando estou pregando. Igual semana passada eu estava pregando lá no Parque São Paulo, na minha igreja, aí eu perguntei para os irmãos. A gente estava falando de Samuel, né, de Ana e Samuel. Aí eu falo, não, tudo bem, mas como é que Ana fica grávida de Samuel? Aí eu percebi que essa era uma pergunta que eu não devia ter feito. Né? Mas é a mesma coisa aqui, voltando. Agora que vocês acordaram, né? Ok, é por intermédio da estrada. Vamos usar outro exemplo. Quando você entra numa casa, quando você entra aqui na igreja, como é que você passa do lado de fora para o lado de dentro? Através da porta. Por intermédio de uma porta. Respondeu Jesus. Não, antes.
Disse Jesus: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, outro aspecto fundamental da nossa reflexão de hoje é que a gente precisa compreender que é apenas por meio de Cristo, é apenas através dele, é apenas por intermédio de Jesus que nós experimentamos a restauração da nossa vida, aquele padrão ideal que a gente falou no começo da mensagem. É apenas por meio dele que a gente consegue restaurar aquilo que era no princípio, aquilo para o qual nós fomos criados para ser. É apenas através de Cristo que a gente consegue consertar a forma. É apenas através de Cristo que a gente consegue consertar o baldinho. Glória a Deus, aleluia. Agora que a gente já compreendeu esses conceitos, eu gostaria de voltar rapidamente ao texto de onde a gente partiu essa nossa conversa de hoje, lá de 2 Coríntios 5. O versículo 14, irmãos, nos diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que isso significa, irmãos? Que qualquer pessoa que compreende o quão miserável nós somos, qualquer pessoa que compreende a importância do sacrifício de Cristo para a história da humanidade, terá terá um sentimento muito peculiar quando canta, igual aquela música que a gente cantou agora, Ao Olhar para a Cruz. A pessoa que entende verdadeiramente o significado de tudo isso que a gente está falando, ao olhar para a cruz, sente vergonha na cara. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ser constrangido pelo amor de Cristo não é para aquela pessoa que se acha o santo. Ser constrangido pelo amor de Cristo é coisa para gente pecadora. Ser constrangido pelo amor de Cristo é um privilégio preservado apenas para aquele que luta consigo mesmo todos os dias contra o pecado que habita dentro de si e que reconhece que sozinho não consegue vencer o pecado, porque o pecado é mais forte do que a vontade dele. E ele depende de Cristo, ele é dependente do sacrifício de Cristo. E todo dia ele precisa dobrar o joelho no chão e pedir o perdão de Deus para poder prosseguir o dia seguinte. E aí isso nos leva à continuação do verso 14. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Claro, se ele é o modelo, se ele é a forma, se ele se entregou, o que a gente deve fazer? Copiar ele. Nós devemos morrer então para este mundo. Nós devemos entregar a nossa vida para Ele, da mesma forma como Ele entregou a vida dele a nós. Se Cristo, sendo a própria vida, se entregou por amor de nós, não existe outra resposta possível da nossa parte, senão entregarmos também a nossa vida por amor a Ele. E o verso 15 diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente chama isso de adoração irresistível. É até um tema do DEMAP geral da igreja. Mas eu queria falar para vocês, irmãos, que adoração irresistível não tem nada, absolutamente nada a ver com música, com grupos de louvor e etc. A adoração, meus irmãos, é um estilo de vida. Ou melhor, um jeito de se viver, já que a gente já estabeleceu aqui que Cristo é a própria vida. Lá na minha igreja, eu trabalho, o meu chamado ministerial é para a área musical, enfim, a vida inteira focado nisso. E eu queria apresentar para os irmãos um livro pequenininho, vocês estão vendo aqui, ó, dá para ler numa sentada, né? Do Adhemar de Campos. Vocês sabem quem que é o Adhemar de Campos? Vocês conhecem aquela música? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é o compositor. Outra música, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército. Ele é o compositor. Mais uma, o nome de Jesus é poderoso. Ele é o compositor. Ele escreveu alguns livretos, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
há algum tempo atrás, e eu queria ler a introdução desse livro para os irmãos. Diz assim, ó: adoração é a essência da vida cristã. É o fruto do relacionamento que o adorador desenvolve com Deus. A figura do adorador é o foco no qual Deus se concentra. João 4, 23 e 24, que foi até um texto que alguém falou aqui, acho que foi o irmão aqui que falou mais cedo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este adorador citado neste texto adota um estilo de vida diferenciado que, através do seu caráter cristão e mediante a influência do Espírito, presta a Deus um culto verdadeiro, através de um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A adoração verdadeira flui de adoradores autênticos, cuja vida e testemunho significam mais do que as suas palavras. Irmãos, a partir do momento que a gente recebe, então, que a gente entende que aquilo que aconteceu no Calvário, a implicação que tem para a nossa vida, a gente começa a mudar a nossa vida, a adoração é a resposta das nossas ações, as ações que nós começamos a praticar a partir daí. Eu vou pular o verso 16 por enquanto, porque eu quero falar dele quando a gente terminar a nossa conversa daqui a pouquinho. O verso 17 conclui este raciocínio com: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, esse versículo, ele amarra tudo que a gente falou aqui sobre adotar um novo estilo de vida. Sabe aquela tecla bem gasta do computador que vocês têm em casa? Quem mexe mais com o computador tem uma tecla que é bem gasta, assim. Normalmente é a tecla A, né? Que é a vogal que a gente mais utiliza. Tem uma tecla que eu tenho batido bastante lá na igreja do Parque São Paulo nos últimos tempos, irmãos, e que é a seguinte: o cristianismo não é uma religião formal. Cristo não veio dar... Calma, vai parecer contraditório, mas eu já explico. Cristo não veio dar uma forma de como a gente devia cultuar, mas sim o princípio de como nós deveríamos cultuar a Ele. Embora a gente tenha falado aqui sobre a forma e padrão, quando nós admitimos que Ele é o padrão, nós não queremos dizer que Ele é apenas uma fachada de uma casa. Quando nós dizemos de forma, a gente não está falando que Cristo é uma propaganda, um rótulo de uma embalagem, mas que Ele é a própria essência. Os ensinamentos dele não devem ser o que a gente pratica de fora para fora, mas sim de dentro para fora. Portanto, irmãos, ser cristão, ser um imitador de Cristo, não é se vestir como crente, não é frequentar lugares de crente, não é usar linguajar de crente, não é vir para a igreja com roupa de crente. Ser imitador de Cristo é ser um agente restaurador de vida neste mundo, é ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência muito gratificante que eu tive essa semana. Eu vim falando com a minha esposa no carro. Tem situações na nossa vida que, às vezes, uma música, né, do Resgate diz: um tapa bem na cara te botou no teu lugar, fazendo referência a Corinto, a primeira carta de Paulo, não, segunda aos Coríntios, que diz que o espinho na carne é um bofete Mas tem situações, irmãos, que a gente fica tão envergonhado das nossas atitudes que Deus prepara para que a gente corrija. E foi engraçado que no trabalho, na quinta-feira, eu estou começando um trabalho novo, e tem uma menina toda tatuada, assim. A menina parece um gibi, de tanta tatuagem que ela tem. E ela virou para mim e falou: Alberto, em que igreja você vai? Aí eu, bom, estou começando agora, não deu tempo de falar muito de igreja. Talvez eu tenha escorregado uma frase por aí, né? Eu falei: olha, eu sou adventista. Ela falou: eu sabia, estava na cara. Eu, vixe. Esquisito, hein? E aí a gente começou a conversar e ela
falou da vida dela, ela já foi da igreja adventista do sétimo dia e tal. Mas crente quando se junta é para falar de mal de igreja, né? Brincadeira, não foi para isso. Mas a gente começou a conversar e ela começou a falar de coisas, irmãos. Ela começou a falar da vida dela e de como Deus tem usado a vida dela para ela... na igreja que ela congrega, de uma forma que eu falei, nossa, que vergonha eu tive de julgar pela tatuagem dela. Talvez a pergunta foi pouco tempo depois, o segundo tapa na cara que eu tomei, quando, né, a gente fala de alguns problemas que a gente passa na nossa igreja local, e ela virou para mim e falou, mas por quê? Se você acha que essa igreja tem tantos defeitos, essa igreja tem defeito aqui? Ou é perfeita? Ah, tem? Ah, então tá bom, então tá igual a minha. E a pergunta que ela fez para mim, eu quero que você também, como se eu estivesse fazendo essa pergunta para você. Se essa igreja tem tanto defeito, por que você ainda está nela? Sabe quando você fica pálido? E é difícil ficar pálido, né? E aí ela mesma responde a pergunta que ela fez. Deus tem um chamado para você lá? Eu tive que responder sim, tem. Irmão, Deus tem um chamado para você aqui nessa igreja? Então cumpra esse chamado. Talvez Deus tenha usado uma pessoa mais improvável no mundo para nos trazer a mensagem de hoje, né? Talvez Deus tenha usado aquela menina, quinta-feira, toda tatuada, com uns piercing, atravessando a orelha, para mandar essa mensagem para nós. A essência do nosso caráter, meus irmãos, deve prevalecer pela forma como nós vivemos. Ser é diferente de parecer. Não existe outra maneira, irmãos. Este é o plano de Deus desde antes que tudo fosse criado. Deus já sabia que antes da mais bela criatura dele, ou seja, o homem, o trair, ele sabia que isso ia acontecer e antes disso, ele se entregou por nós. Ele já tinha determinado que ele morreria em sacrifício e em resgate do preço que isso custaria para o universo. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 até o 10. É o penúltimo texto que nós vamos ler. Ele é irmão gêmeo desse versículo 17 que a gente acabou de ler. Esse texto, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria ou avareza em algumas traduções. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. O que Paulo está tentando nos dizer aqui, para a gente fechar essa nossa conversa, quem passou por uma experiência de conversão, quer dizer, quem não nasceu na igreja e passou por uma experiência de conversão tal, e depois veio para a igreja? O irmão ali atrás, algumas mãozinhas levantadas. Embora eu tenha nascido na igreja, não, nasci no hospital, mas embora eu seja de família da igreja tal, e frequente a igreja desde o primeiro dia que eu saí do hospital, né? Eu considero que a minha conversão aconteceu mais ou menos em 2011, 2012. E talvez o que aconteceu comigo tenha acontecido com vocês aí que levantaram a mão e com quem não levantou a mão, mas também passou por isso.
Quando a gente aceita Cristo e a gente se converte, a nossa cabeça muda. Parece que vem um vendaval e bagunça toda a nossa cabeça. Se isso acontece no domingo à noite, tem algo muito interessante que acontece na segunda-feira de manhã. Sabe o que é? Continua a mesma coisa. Você continua trabalhando no mesmo lugar. Você continua morando na mesma casa. Para quem é casado, continua acordando do lado do mesmo marido, da mesma esposa. Continua sendo mãe ou pai do mesmo filho. Vizinho do mesmo vizinho, né? Sabe o que muda? É a forma como você reage. É a forma como você enxerga o mundo. O lugar onde você sempre esteve, as coisas que você sempre fez começam a ter um sentido diferente diante dos seus olhos. É como se a gente sempre estivesse dentro desse imóvel, no escuro, mas quando acenderam a luz, a gente continua no mesmo lugar, mas a gente vê tudo diferente. E essa experiência, ela é gradual. Cada dia da nossa vida a gente se aprofunda mais. Esse caminho é um caminho longo. Esse caminho chamado Cristo tem bastante passo para a gente percorrer. E cada dia é um passo a mais. Cada luta, às vezes é um tropicão, mas é uma levantada a mais. Talvez seja uma cicatriz, mas é um passo a mais. Uma vez que a gente conheceu verdadeiramente a Cristo, responder com uma vida de adoração é a única resposta possível que a gente pode dar. Uma vida nova, pautada por novos padrões morais e éticos, é o que chamamos de adoração irresistível. Talvez na segunda-feira, depois de ser convertido, o irmão aqui que torça pro... Não vamos falar do Corinthians não, porque o Corinthians não é time de Deus não. Vamos falar, o palmeirense, e também o palmeirense não, que é porco. Vamos falar do São Paulino. São Paulo, o apóstolo que escreveu aqui tudo que a gente leu hoje. O São Paulino. Vamos supor que ele seja uma pessoa violenta, que ele seja uma pessoa que não suporta ouvir alguém falar mal do time dele, e no dia anterior, o São Paulo tomou uma sacolada do Corinthians, aí chega no trabalho e o cara tira o sarro com ele. Sabe o que muda? É que, em vez de devolver com um palavrão, em vez de devolver, às vezes, com um xingo, ele vai devolver com uma risada.